Deixa eu também falar uma coisa. Você está vendo esse adesivozinho colado no banco? Aí, tem muitas mães que estão deixando as crianças arrancar. Isso fica feio, não é? Eu creio que não seja adulto, eu creio que seja as crianças. Mas as crianças daqui todas têm pai e mãe. Então, vê isso aí. Vou fazer, né? Me ajudem, por favor. Me ajudem. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 131. Salmo 131. O Marcos, presbítero Marcos, ele falava da humildade de Jesus Cristo em lavar os pés dos seus discípulos, não é? E eu quero falar de um homem por nome Davi, no Salmo 131, o salmo que ele escreveu, que diz assim, Salmo 131, Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espera Israel no Senhor, desde agora para sempre. Salmo desse tamanho, mas com um poder tremendo. Nós, irmãos, temos um mau hábito, seus crentes, de ler a Bíblia de uma forma corrida, não parando para meditar naquilo que está escrito. Eu vou mostrar para você agora. Não fechem sua Bíblia não, por favor, deixa ela abertinha no Salmo 131. Nós vamos voltar a ler novamente. Senhor, o meu coração não se elevou. Ele disse, Senhor, o meu coração não é soberbo. Davi dizia para Deus, olha Deus, no meu coração não há soberba. Em algumas versões tem até a palavra soberbo. Davi, quando ungido rei, ali na casa do seu pai, lá na casa de Jessé, por Samuel, ele tinha entre 15 e 16 anos, aproximadamente isso, mas ele não se elevou, ele não ficou soberbo. Vamos falar na linguagem nossa, ele não ficou se achando. Você já imaginou um jovem de aproximadamente 16 anos, ser ungido rei, e seu coração não se alegrar, quer dizer, não é se alegrar, não se exaltar nisso, mostra a qualidade de Davi, desde criança. Pastor, mas Davi falhou sim, o único homem na terra que andou nessa terra, como o homem não falhou, foi Cristo. Os demais todos falharam. Mas Davi, ele traz uma essência, ele traz algo dentro dele, que o próprio Deus vai falar, que ele é um homem segundo o seu coração. E por muitas vezes eu também ficava preocupado e perguntando ao próprio Deus, como é que um cara que matou tanta gente, um cara que adulterou, o cara que fez isso, o cara que matou a mulher do amigo, ou matou o amigo para ficar com a mulher dele, como é que o cara, e ainda é o homem segundo o coração de Deus? Mesmo quando Davi errou com Betseba, irmão, ele chegou a escrever um salmo e ele disse, Senhor, pequei contra ti, e enquanto eu escondia meu pecado, meus ossos apodreciam dentro de mim.
Veja que coisa linda. Como é diferente de muita gente. Que Deus sabe que ele errou e ele ainda continua dizendo que não. Não, não vi isso não. Não, eu não disse isso não. Não, não. E todo mundo está sabendo e vendo o que realmente aconteceu. E ela ainda continua, ou ela ainda continua dizendo que não. Davi não, Davi era sincero. Davi não era só humilde, Davi era sincero, Davi reconheceu. Quando Natan chegou para ele e disse assim: olha, o homem que cometeu esse pecado foi o Senhor. A Bíblia diz que ele postou o rosto em terra. E Deus disse que ia ferir o seu filho. E ele ficou ali por dias orando, e sem comer, sem se alimentar, sem tomar banho, simplesmente pedindo perdão a Deus e que Deus tivesse misericórdia. É assim, irmãos, que a gente temos que proceder. Nós queremos que 2024, como eu já falei aqui, é o ano da colheita, é o ano de nós colhermos aquilo que plantamos. O problema é o que nós estamos plantando, né? O problema é esse. Eu planto e na hora da colheita eu não quero colher aquilo que não presta. Eu só plantei o que não presta. Eu plantei sementes ruins. Aí na hora da colheita eu quero colher no roçado do outro lá. Porque os frutos são melhores, né? Esse ano realmente, o ano de 2024, pode tomar posse disso. É o ano da colheita. Agora, o que é que você tem plantado? O que é que você tem plantado? Davi, irmãos, ele diz assim, Davi não era soberbo. Davi foi ungido rei de Jerusalém. E quando ele escreve esse salmo, ele era rei. Mas ele mesmo diz assim: Senhor, meu coração não se elevou, nem meus olhos ficaram altivos. O que é ter os olhos altivos? É olhar para alguém, olhar para uma outra pessoa com um complexo de superioridade. É se achando melhor do que o irmãozinho, é se achando melhor do que a irmãzinha. E nós sabemos que em nosso meio tem isso. E nós não tomamos, por exemplo, não é? As qualidades de Davi para nossas vidas. Davi foi um homem falho. Deus disse para ele: você não vai construir o templo, que vai construir é seu filho Salomão, mas você não, você tem as mãos sujas de sangue. Mas nem por isso Deus deixou de dizer para ele também que ele era um homem segundo o seu coração, porque ele conseguia trazer isso, essa essência, essa coisa que só ele tem, e que nós podemos também copiar isso e trazendo para nossas vidas. Sermos humildes, sendo sinceros diante de Deus. Ele diz outra coisa bem interessante: meus olhos não se levantaram, não são altivos, não me exercito em grandes assuntos. Sabe o que Davi estava dizendo? Olha, Deus, eu não me meto em coisas que não me cabem. Eu não me meto. Davi sabia até que ponto ele poderia ir, até que ponto ele poderia avançar. Ele sabia o local, o lugar que cabia a ele, que não coubesse ele. Por que muitas vezes tem crente que se embaraça com as coisas? Porque se mete em assuntos que não lhe é devido, se envolve em coisas que não foi chamado, aí termina trazendo para si uma série de problemas, e depois pergunta: eu não sei porque que eu estou passando por isso, eu não sei o que é que está me acontecendo, eu não sei porque que está me sobrevindo essas coisas, porque por muitas das vezes enveredamos por caminhos do qual não fomos chamados. Uma coisa bem interessante, livro de Provérbios capítulo 11 versículo 2, ele diz assim: e vindo a soberba, sobreveio o quê? A desonra. Vindo a soberba na vida de um ser humano, com certeza sobrevirá a ele a desonra. Porém, mas com os humildes vem o estar
a sabedoria. É os humildes, irmãos. Humildade é diferente de pobreza, viu? Pobre, tem pobre que nem, mesmo sendo pobre de verdade, mas o cara não é humilde não, a soberba dele é maior do que... Nós temos, irmão, que procurar termos humildade. Olhar para o meu irmão, olhar com um olhar de igualdade. Você não é melhor do que Maria, Maria não é melhor do que João. Nós não somos melhor do que ninguém, irmãos. Não é porque você hoje tem um carro novo e o irmãozinho está andando a pé que você é melhor do que ele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque você hoje mora numa mansão lá na praia. Essa daí está crendo no mistério. E o irmão está morando ali no condomínio, que você é melhor que ele, não. A palavra do Senhor que ele diz que ele pode exaltar e pode também abater. Ele pode colocar você lá em cima e pode colocar você lá embaixo. Você pode estar em cima e a qualquer momento também você pode estar embaixo. Então nós não somos melhores do que ninguém. Temos que aprender com Davi, quando ele diz assim, ó, seus olhos não eram altivos. Davi, mesmo sendo rei, não se achava superior a ninguém, nem vivia se achando melhor do que os outros. Outros reis que apareceram, outros reis que tomaram, vamos dizer assim, que reinaram em Jerusalém, que entraram pela soberba, pela vaidade. Esse rei levaram a destruição toda Jerusalém. O povo sofria, porque a soberba tomou conta desse rei. Davi era simples e humilde. Era como Cristo, irmãos. Simples e humilde. Mesmo que tenha falhado. Porque se Davi falhou, nós também falhamos. E nem por isso vamos deixar de ser simples e humildes, de tratar nossos irmãos, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes, no sentido de igualdade, porque somos iguais, ou não somos? Pastor, mas eu não sou igual àquele povo que vive por aí bebendo. Estou falando isso? Tem cara que vive por aí bebendo, mas o caráter dele é melhor do que muitos crentes. Ele só tem um vício. Deixa eu quieto para não falar demais. Tem crente que compra e não paga. Tem crente que na rua dele os vizinhos nenhum gosta. E ele se acha top, viu? Melhor do que todo mundo. Se der oportunidade a ele na igreja, ele dando um chicotinho apanha todo mundo. Porque ele traz a impressão de que ele é bom, de que ele é certo, de que ele é correto, e com a vida toda troncha. Segundo, Davi se posicionou como criança que sai do desmame. Aquele filho que a mãe, não é? Já não amamenta mais. Davi disse, olha, eu estou me sentindo assim. Eu agora não dependo mais do leite materno da minha mãe. Eu dependo do próprio Deus. Ele diz isso. Olha a simplicidade de um rei. A simplicidade de um homem que tinha toda a autoridade terrena. Era dele, que era o rei da terra na época, o rei de Jerusalém. Ele poderia mandar matar todos os seus, o quê? Inimigos. Mas lá no Salmo 23 ele diz assim, olha Senhor, vamos fazer um negócio. Prepare uma mesa, um banquete, na presença de todos os meus inimigos. Eu disse de manhã, eu vou repetir. Eu já vi crente orando, e não foi longe não, foi aqui. Deus, vai lá, Senhor. Entra com providência, Deus, abre a terra, Senhor. Guarda ele, guarda ela, Senhor.
Deus, eu já não suporto. Davi faz o seguinte, Davi diz, não, Deus, mata ninguém não. Faça uma festa bem grande, eu quero uma festa grande, um banquete grande, e quero todos os meus inimigos participando, comendo e se divertindo. Ah, pastor, mas isso aí é difícil de fazer, viu? A pessoa passa o tempo todinho lhe apontando, lhe humilhando, pisando no seu pé, dizendo isso, dizendo aquilo, e depois preparar uma festa ainda para ele. Se você não fizer isso, você não é crente. Você está só dentro da igreja. O irmão chegou para mim e disse assim, pastor, sabe o que é que eu admiro no senhor? Eu digo, fala, querido. Ele disse que é o pessoal falando do senhor e o senhor abraçando ele. Eu digo, meu filho, eu abraço, eu chalero, eu estou junto dele, e ele ainda fala mal de mim, imagina ele distante. Eu não posso fazer diferente não, meu filho. Ele disse, eu admiro isso no senhor. Eu digo, então continue admirando, porque eu vou continuar fazendo. Já tem uma amiga minha, que ela está aqui, eu não vou dizer o nome dela, Suzy, que ela disse assim, o senhor só gosta de quem não presta. Ela está dizendo ali, é mesmo, eu não gosto de tu, benção. Me sinto como criança. Terceiro, ele diz assim, ó Israel de Deus, deve esperar no Senhor. Queridos, nós devemos esperar em Deus em todos os sentidos. Eu sei que é difícil, já disse ele, esperar em Deus. Eu sei que é difícil você esperar numa pessoa ou num ser no qual você nem sequer está vendo ele. Não é fácil não. Aí o povo diz assim, a paciência de Jó, se põe no lugar de Jó para ver se tu tinha a paciência que ele teve, se tu não seria primeiro de que a mulher dele vai abandonar tudo e vai morrer. Abra sua Bíblia no Salmo 23 aí. Eu queria ler o Salmo 23 com vocês, para mostrar a qualidade de Davi. Você já conhece até o Salmo 23? Pelo menos você sabe o primeiro, né? Primeiro todo mundo, até Sônia, minha cunhada, que é deficiente visual, ela sabe. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pode dar oportunidade a ela que ela vai dizer isso. Mas veja Davi se expressando no Salmo 23, irmão. É por isso que eu digo, se você parar para meditar no Salmo, nas Escrituras, na Bíblia, você vai encontrar coisas que você vai dizer assim, rapaz, eu nunca tinha visto desse jeito. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, amém? A palavra diz assim, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Por que ele não terá falta de nada? Porque ele tem Deus como seu pastor. Então, se eu tenho Deus como meu pastor, de nada eu terei falta. Agora, um rei abrir a boca e dizer isso, o que é que ele diz mais? Vê só. Deita-me, faz em verdes pastos, e guia-me mansamente às águas tranquilas. Esse cara era fenomenal. Ele me faz desfrutar das coisas melhores. Ele me leva a desfrutar de coisas boas. Era o que Davi estava querendo se expressar, era o que Davi estava querendo dizer. Mais uma vez eu digo, não olhe para Davi, o salmista, olhe para Davi, rei. Era o rei que dizia assim. Terceiro, refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Davi diz assim, olha, ele refrigera minha alma e ainda me guia pela vereda da sua justiça. Não é por amor meu não, o amor é dele por mim. O amor é dele por você. Agora eu tenho que entender que eu tenho que ter essa humildade, essa simplicidade. Tem crente que é arrogante, é metido, acha-se melhor e superior aos demais, e nós não somos, repito, nós não somos. A Bíblia diz assim, aquele que está de pé,
Cuidado para que não caia. Por que a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia? Paulo é que fala isso, porque é justamente isso que acontece, que quando a gente estamos em cima, olhamos para os outros assim, de cima para baixo. Eu não posso fazer isso porque a minha altura não dá, mas se tiver aqui um cabo bem mais alto, Paulo está ali, Paulo. Aí eu vou olhar para Paulo assim, ele está olhando para mim assim, ó. É porque ele é bem mais alto que eu, viu, irmãos? Não é por outra coisa, não é porque ele seja soberbo, não. Mas tem crente que é do meu tamanho e olha assim para os outros assim, ó. Vocês já viram isso? E não viram longe não, viram aqui dentro, sim ou não? Oi, aqui dentro. Nós não podemos viver isso. Agora eu quero o melhor de Deus. Será que eu estou dando também o melhor para Deus? Qual tem sido a minha atitude diante das coisas? Diante de tudo que Deus tem feito na minha vida? Davi reconhecia que ele chegou a ser rei porque Deus quis que ele fosse rei. Davi conhecia e sabia de tudo isso. Ele continua dizendo assim, olha, vê só, quarto, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ele diz assim, olha, por mais aflições que eu possa ter na minha vida, o Senhor está comigo. Deus não vai lhe deixar sozinho. Ele disse, eu não tenho o que temer, porque eu sei que o Senhor está aqui. A pior situação de Davi foi seu filho Absalão, que além de querer matar o próprio pai, usou das suas mulheres, destruiu a dignidade e a moral do rei, e o rei disse assim, eu amo meu filho Salomão. Quando mataram Salomão, ele disse, Salomão, meu filho, porque ele amava Salomão, ou melhor, Absalão. Ele amava Absalão. Isso é simplicidade, isso é humildade, isso é um homem com o coração quebrantado, é uma pessoa com o coração verdadeiramente transformado, irmãos. Ele não era tipo só crente, não, ele era homem de Deus. Ser crente, até o diabo é, né? Ele treme e teme diante de Deus. Ele continua dizendo assim, ó, aquele texto que eu disse, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Rapaz, isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Ele não desejou a morte de ninguém. Ele não desejou a morte dos seus inimigos. Ô pastor, mas Davi guerreou muito. Era necessário aquelas guerras. Era necessário. Ele estava guerreando para defender o povo de Deus, o povo de Israel. Alguém tinha que guerrear. Eu falava de manhã, e eu repito agora à noite. Vê só, nós queremos que Deus nos abençoe, que Deus nos dê vitória, sim ou não? Mas quando as guerras vêm, nós não queremos guerrear. Não queremos guerrear. Ficamos com medo muitas das vezes, entramos em desespero, deixamos de crer nas promessas, de acreditar que Deus está do nosso lado, deixamos tudo isso. Queremos que o pacote venha completo, venha tudo bem direitinho, perfeito, e eu só vou dar o testemunho do que Deus fez. Não, eu tenho que ir para a luta, meu filho, eu tenho que ir para a guerra, né? As muralhas de Jericó caíram, foi Josué que derrubou, foi os homens, os guerreiros de Josué, foi o povo de Israel rodeando aquelas muralhas durante 7 dias? Não foi. Foi Deus que fez. Agora o povo tinha que estar lá. O povo tinha que estar lá. Então eu vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a parte dele. Qual é a parte de Deus em nossas vidas?
Aquilo que se tornar impossibilidade para você é possibilidade para Deus. Aí é onde ele entra. É onde ele começa a participar, porque até onde você puder ir, ele está deixando você ir. Até onde você tiver força. Quando você disser assim, olha Deus, daqui para frente eu não vou mais, que eu não aguento. Ele diz, não te preocupa não, que agora eu entro com providência. Mas eu tenho que ir, irmãos. Eu tenho que fazer. Eu tenho que estar lá. Temos um ano todinho aí pela frente. Eu disse aqui no início, é o ano da colheita. Para fazer a colheita eu tenho que fazer o quê? Preparar os cestos. Sim ou não? Sim. Eu tenho que preparar o cesto. Eu tenho que preparar o celeiro. Porque não adianta eu colher, Heron, e não ter onde colocar. Eu tenho que colher e ter um local, um espaço que eu possa guardar aquilo que eu colhi. Aí o crente cruza os braços. Jesus, me dê isso. Jesus, me dê aquilo. E Jesus faz, está fazendo o quê? Não, eu estou só pedindo, porque a sua palavra diz, pedir, dá-se-vos-á. Eu tenho que fazer. Quando o profeta chegou na casa daquela mulher, que perguntou para ela, que ela disse, eu só tenho um pouquinho de azeite em casa. Ele disse, vai arrumar o quê? Vasilhas, e não poucas. A mulher teve que sair e arrumar vasilhas. Aquela mulher tinha que ter um bom relacionamento com a vizinhança, porque senão o povo não ia emprestar vasilha para ela. Se fosse aquele crente que é de mal de todo mundo da vizinhança, onde era que ela ia bater na porta para arrumar vasilha? Mas ela teve que arrumar as vasilhas. Ela arrumou as vasilhas, o milagre aconteceu. Assim somos nós. Eu tenho que preparar os cestos, preparar o celeiro, para guardar aquilo que Deus vai me dar, irmão. Porque eu plantei. Se eu plantei, eu vou colher. Se você plantou, você vai colher. Eu quero ir para a ceia. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Eu quero ir para a ceia. É a ceia do Senhor ou a Santa Ceia? Eu fico até com medo de responder. É a ceia do Senhor ou a Santa Ceia? O que chamar está certo, irmão. A Santa Ceia, ele era santo. A ceia do Senhor, ele deixou de ser santo? Não. Então, a forma que você chamar está correta. Por que chamou-se Santa Ceia? Por quê? Quem pode me dizer? Porque foi uma ceia separada. Algum pastor pregando, ele dizia que essa ceia separada de Jesus com os discípulos era porque ele não queria que os ímpios, aquele povo que andava atrás de Jesus, viesse a participar da ceia, porque a ceia era algo reservado só para os discípulos, que eram os santinhos, que eram os corretos. Você já viu algumas denominações que faz a ceia e só quem participa, boa parte é só os encasacados, se tiver de ternos e gravata. E o povão não pode participar da ceia. Aqueles que, novo convertido, não pode participar da ceia. Eu tenho que ser membro. Eu tenho que estar com o meu dízimo em ordem. Eu tenho que ter o crachá de membro, porque senão não participo da ceia. Tudo isso está errado. Eu vou mostrar aqui na Bíblia. Se a Bíblia estiver errada, o problema não é meu, não, é da Bíblia. Versículo 1 do capítulo 22, o que é que diz? Não fechem a Bíblia em nome de Jesus.
Estava, pois, perto a festa de quê? Dos pães asmos, chamada de quê? Não era ceia, era Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como mataria, porque temia o povo. Segundo versículo. Presta atenção, não vai ler o resto não. Olha para mim. Os escribas e fariseus queriam prender e matar Jesus. E ele não podia estar naquela festa de Páscoa. Por quê? Porque ainda não era a hora dele ser morto. E ele tinha que fazer uma ceia em um lugar que ele não fosse visto. Vamos mais na frente? Vamos para cá. Versículo 7. Da parte de Judas entrar, Satanás entrar em Judas, deixa para lá. Vamos para cá, versículo 7 do capítulo 22. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar o quê? A Páscoa. No momento não se fala de ceia, se fala da festa de Páscoa. E mandou Pedro e João dizendo: e preparai-nos a Páscoa, para que a... Jesus não disse prepara a ceia, não, foi prepare a Páscoa. 9. E eles perguntaram: onde queres que preparemos? E ele lhe disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar. E direi ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e aí fazemos os preparativos. Veja que ele disse a João e a Pedro: vocês dois vão na frente, vai ter um homem lá e vocês vão procurar ele, ele vai ali na frente, vocês acham ele, conversa com ele, pergunta onde é que vai preparar. Nós vamos fazer uma ceia. E o cara diz: é na parte de cima, no cenáculo em cima da casa. Está tudo pronto, tudo preparado, está tudo bem mobiliado, tudo bem arrumadinho. Vai ali e prepara a ceia. Por quê? Porque ele tinha que fazer uma ceia separada e escondido. Ele tinha que fazer essa ceia de forma escondida. Eu vou mostrar para você na Bíblia agora. Presta atenção. E indo eles, acharam como lhe havia sido dito, e prepararam o quê? Prepararam a ceia. Ou foi a Páscoa? A Páscoa, não foi? Sim, a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Todos os 12 estavam ali com ele participando da ceia. Sim ou não? Agora me diga, daqueles 12, quem prestava? Me diga, desses 12 homens que estavam na mesa com Jesus, quem prestava? Quem? Só ele, só Jesus. Pastor, e aqueles homens santos de Deus, os apóstolos que estavam com ele, os discípulos? Um mentiroso, um traidor, um descrente e 2 cabras sem vergonha, fora os outros. Por que um mentiroso? Porque Pedro mentiu, ou não? Ou foi eu que menti? Fui eu que disse que não conhecia Jesus? O próprio Cristo diz que o mentiroso é filho do... Quem foi que mentiu? Pedrinho. Quem foi que traiu? Judas. Estava na mesa ceando ou não? Aí se a ceia fosse só para pessoas boas, santinhas, esses caras não estavam lá não, irmão. Não estavam lá. Era só Jesus e os anjos. A ceia foi feita separada porque Jesus não estava ainda na hora de ser morto. Então ele disse: olha, eu vou mostrar, vamos para cá. E chegaram a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhe: veja o que é que Jesus disse: desejei muito comer convosco esta
Não foi nem ceia, foi Páscoa. Antes que padeça. Jesus disse: olha, eu precisava conversar com vocês, participando desse jantar, dessa Páscoa, dessa coisa aqui entre nós, dessa comunhão, porque eu ainda tenho algumas coisas para conversar com vocês, para acertar com vocês, e eu não poderia ser morto, porque eu ainda tinha essas coisas para acertar com vocês. Ele está dizendo isso para os discípulos. Aí ele continua dizendo, veja só: porque vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no meu reino de Deus. Ele disse: olha, depois dessa ceia não haverá outra, agora vai ser lá no meu reino. Agora, uma coisa importante, ele disse que os discípulos comeriam da ceia com ele no seu reino. Ei, ele disse que Judas, se não tem se enforcado, ia participar da ceia lá em cima também. E agora? Que Pedro, mentindo, também participaria da ceia com ele lá em cima. Que João e Tiago, que chamou a mamãe, parece que até estou vendo eles dois, cocó do veneno dos dois. Aí chama a mãe, a mulher de Zebedeu, e diz assim: mamãe, converse com Jesus, para quando ele subir, ele sabia que Jesus ia subir para o Pai, para quando chegar lá em cima, ele botar um de um lado, ele deixar que Pedro, aliás, Tiago esteja do lado, e eu, João, esteja do outro, tão bonzinho, querendo passar rasteira nos outros discípulos, nos outros 12, nos outros 10. Aí eu digo, quem era que estava ali, preocupado com Jesus ou com a ceia? Cada um estava preocupado consigo mesmo. Vem para cá. E ele diz assim, ó, e tomando o cálice, aí ele começa a preparar a ceia. Observe que depois da ceia, ele vai para aqui, ó, 31, vamos para o 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te... O quê? Peraí, aí eu estou ficando meio ruim do juízo, eu acho que é a idade. E Pedro participou da ceia sem ser convertido? É isso que a Bíblia está dizendo? Não, irmão, não, tá doido, é negócio, isso não é certo não, irmão. E agora? Aí a gente vê aí alguns dizendo, só pode participar da ceia se for membro, batizado, casado, religioso, blá, 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 blá. Se tiver de terno e gravata, se tiver de batom vermelho não participa, se tiver com uma barba grande também não participa, se tiver com isso. Estava lá um cara que nem convertido era. Vamos repetir, para que você não diga que eu estou criando heresia. Simão, Simão. Quem era Simão? Era Elias, era? Ou era Pedro, né? Eis que Satanás o pediu para acabar contigo, Simão. Deixar tu bem moidinho, feito trigo. Mas eu roguei ao Pai por tu, para que isso não aconteça, porque eu acredito que tu vai mudar. Mas quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Em alguma versão vai dizer assim, não é? Apacenta teus irmãos. Pedro veio se converter quando o Espírito Santo de Deus, ali no livro de Atos, foi derramado sobre todos eles. Aí diz que o cara, até a sombra dele curava quando passava. Mas eu estou falando da ceia. Até aqui na ceia ele não era ainda convertido. Tomé estava na ceia. Quando Jesus aparece naquela casa onde eles estavam escondidos, Tomé disse: eu creio que é tu não, bicho. Conversa. É tu não, Jesus. É tu não, é tu não, é tu não. Eu só acredito se eu ver aí os furos da tua mão. Aquilo que a lança feia aqui
do teu lado, eu só acredito vendo. Jesus olhou para Tomé assim, tenha vergonha na cara, rapaz, seja crente, relaxado. Tenha vergonha, Tomé, seja crente. Foi obrigado Jesus chamar a atenção de Tomé e dizer assim: meu irmão, seja crente. Por que ele disse que seja crente? Porque Tomé não estava crendo. Mas ele não participou da ceia? Que a ceia não era só para os bonzinhos, como alguns dizem? Se a ceia, irmãos, for só para os perfeitos, a Bíblia, Jesus disse, eu não vou nem dizer a Bíblia, Jesus disse: não existe um justo sequer. E agora? Tem gente por aí se justificando, dizendo que é certo, que é santo, que é bom, que é melhor do que João, melhor do que Maria, e por aí vai. Jesus disse que nenhum. Ah, pastor, mas não vivo por aí bebendo, me prostituindo, adulterando, não. Mas tem uma língua que fala da vida de todo mundo. Quero dizer uma coisa para vocês. Jesus disse algo assim, Martinha, bem interessante. Jesus disse assim, que não era preciso a pessoa confirmar, né? Vamos dizer assim, vou usar a palavra confirmar, o ato sexual do adultério. Bastava só ele pensar. Rapaz, que máquina. Vai para ali para trás, vê que mulher linda. Menino! Basta isso, filho. Eu já estou o quê? Pecando. Agora me diga uma coisa. Você já viu alguém disciplinado por causa disso? Mas não é pecado? E por que não é disciplinado? Agora, se o cara cometer, há 2 pesos e 2 medidas. Se alguém souber, se alguém comentar, se alguém ver, vai ser disciplina. Mas se ninguém ver, deixa para lá, deixa quieto. É melhor você jogar aberto, irmão. Se você continuar na prática, vai para o fogo do inferno. Se você deixar isso para lá, vai morar no céu. Isso é uma coisa que cada um cuide da sua vida. Aqui, deixa eu ver. Tem alguém inocente aqui? Eu estou falando do adulto, inocente, que não saiba o que é pecado. Ah, pastor, mas eu ainda estou praticando pecado. Jesus está voltando. Continue. Continua. Depois tu vai me dizer. Se tiver tempo de me dizer. Porque eu não vou estar junto contigo, vou nada. E eu sou besta. Eu quero estar lá no paraíso. Pelo menos estou me esforçando para isso. Você vai estar lá do outro lado. Eu não vou ter contato com você, você não vai ter nem como me dizer não. Irmãos, nós temos, Paulo quando ministra a ceia, ele diz, examine-se o homem a si. Eu olho para minha diaconisa, amiga, irmã, mãe na fé, Lindóia. Conheço desde 2000. Mas quem sabe quem é Lindóia dentro da casa dela é ela e Deus. Sim ou não? Eu não vivo lá. Eu não vivo na casa de nenhum de vocês. Qual tem sido o comportamento de vocês dentro de casa? Qual tem sido o comportamento de vocês lá na empresa onde você trabalha? Qual tem sido o comportamento de vocês na faculdade onde você estuda? Qual tem sido o comportamento seu na rua? Eu estou junto com vocês para saber? É por isso que Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Pastor, mas Paulo diz também que ninguém deve participar da ceia de forma indigna. O que é participar da ceia de forma indigna? Não é que você esteja pecando ou tenha pecado, não. Não é isso.
Participar da ceia de forma indigna é quando você participa da ceia sem procurar entender o que é que você está fazendo. Fazer isso de forma relaxada, sem ter o compromisso ou o comportamento de um verdadeiro servo de Deus. Saber que isso aqui é pão, mas que para a gente é quê? O corpo de Cristo. Saber que isso aqui é suco de uva, mas que nos representa o quê? O sangue de Cristo. Deixa eu dizer outra coisa bem interessante. Isso aqui é o quê? O corpo de Cristo, vamos dizer, amém? Quando eu como o corpo de Cristo, é para fortalecimento do meu corpo. Eu vou comer o pão, que é o corpo de Cristo, para fortalecimento do meu corpo. Por quê, pastor? Porque a partir do momento que eu como o corpo de Cristo, eu vou estar fortalecido para resistir ao pecado, para resistir às coisas mundanas, para resistir àquilo que o diabo muitas vezes me oferece. É por isso que eu como o corpo de Cristo, para que do corpo dele eu esteja o quê? Fortalecido. E o sangue? Por que eu tenho que tomar o suco de uva que representa o sangue de Cristo? Para a purificação de quê? Do pecado. Aí vem para cá agora, olha para mim. Aí eu proíbo o pessoal de participar da ceia. Eu proíbo. Aí eu estou proibindo ele de quê? De se fortalecer no corpo de Cristo e de ser purificado pelo sangue. Sou eu que estou proibindo, não é Deus, sou eu. Mais uma vez eu vou usar o termo de Paulo: cada um sabe como é que está a sua, e cada um sabe que se continuar no pecado não vai morar no céu, sim ou não? Então pronto. Agora é com quem? É com você. Eu participo da ceia ou eu não participo? Outra coisa bem importante: se você permanecer não participando da ceia, significa que o pecado tem lhe vencido. Você voltou a ser escravo novamente do pecado. E pastor, pode ter certeza disso. Não, pastor, é porque eu preciso ainda me ajustar com alguma coisa. Está vendo que o pecado lhe venceu? Que você não consegue, ainda tem pendências para se ajustar? Aí eu digo, o cara está dentro da igreja há 5, 10, 15 anos e não participa da ceia. Ele está fazendo o que dentro da igreja? Ele é crente? Ele é salvo? Ele foi lavado no sangue do Cordeiro? Ele foi fortalecido no corpo e na carne de Cristo? Nada disso. Então, se tem alguma pendência, é bom que regularize. Porque se Jesus voltar e você tiver com essa pendência, do mesmo jeito que vai a prostituta que está lá agora, ali para o lado do Geraldão, por ali está assim agora de noite. Aquela que está lá e você vai para o mesmo lugar. É você que escolhe. O pastor não pode decidir isso por você, não. Quem vai me auxiliar?